Bem-vindo ao episódio de hoje de Uma Jornada até Telestai. O episódio de hoje é mais sóbrio. Nos deixa cara a cara com os grandes problemas da vida. Vida e morte. Vimos no último episódio que quando Jesus morreu, ele disse: Tetelestai, está tudo consumado. Ele terminou o trabalho que foi enviado para fazer. Ele morreu e foi punido pelos pecados do mundo. Mas e depois? Esse não foi o final da história. Tem mais. Vamos assistir o Alan contar pra gente como a sepultura perdeu seu poder e a morte foi derrotada. A morte causa temor nos poderosos e faz o mentiroso confessar. Ela consegue tirar mentiras obscuras dos lábios humanos, deixando apenas a verdade nos corações das pessoas. Jesus lidou com isso bem antes de morrer. Ele disse aos discípulos em inúmeras ocasiões que ele tinha que ir a Jerusalém para sofrer, morrer e aí ressuscitar dos mortos. Ele sabia do plano de Deus. Ele também sabia da dor, da agonia e da aflição que ele sofreria. Mas ele não estava com medo. Ele morreu sabendo que tinha cumprido o propósito de Deus. Ele disse: Tetelestai, está tudo consumado. Depois, pelo poder e autoridade do céu, o Pai ressuscitou o Filho dos mortos. Ele está vivo e aqueles que acreditam nele não temem mais a morte. E a morte perdeu a força. Quando uma pessoa enfrenta a morte, você enxerga dentro dessa pessoa. A morte não poderia deter Jesus, porque ele sabia que ressuscitaria dos mortos. O que aconteceu no sepulcro em Jerusalém transformou milhões de vidas que acreditaram e seguiram Jesus. Isso mudou o mundo. Transformou um homem medroso como Pedro em um corajoso pregador das boas novas de Jesus. Bem na hora da morte de Jesus, por 3 vezes, Pedro o negou mesmo conhecendo Jesus. Mas depois da ressurreição dele, o Pedro tomou coragem e poder e pregou que Jesus tinha conquistado a morte. Ele era destemido, tão destemido que foi até Roma para proclamar para todos que Jesus tinha conquistado a morte. Ele foi ameaçado em Roma. Mandaram ele se calar, mas ele se recusou. Foi colocado numa cruz e morto. Mas o medo não tinha mais lugar. A morte não tinha poder sobre ele. Estevão, um diácono entre os primeiros seguidores de Jesus, foi apedrejado até a morte, porque ele amava e seguia Jesus. Mas ele não teve nenhum medo. Ele viu a glória de Deus quando morreu. O homem que perseguiu e condenou Estevão e outros seguidores de Jesus era um homem religioso chamado Saulo. Ele não conseguia esquecer o que viu quando Estevão morreu. Ele encontrou o Cristo ressurreto na estrada para Damasco. Ele foi transformado para sempre. Ele mudou o nome para Paulo e se tornou um dos grandes pregadores da mensagem de Jesus. Ele tinha tanta certeza que Jesus era o Filho de Deus, que levou sobre si os nossos pecados, que ele viajou todo o Império Romano para contar para todos. Ele foi crucificado por causa de sua fé em Jesus. Mas ele não teve medo. Ele foi destemido e proclamou as boas novas da salvação de Deus. A morte não perdeu só para as pessoas que seguiram Jesus no começo. A partir daquele dia até esse momento, o medo tem que fugir dos seguidores de Jesus. A morte morreu. O Messias foi ressuscitado com vida eterna.
No início do terceiro século, duas mulheres corajosas foram exemplos incríveis de pessoas que não tinham medo do que aconteceria com elas porque escolheram seguir a Jesus. Elas estavam se preparando para o batismo quando romanos prenderam elas e disseram para elas negarem a sua fé. Elas ficaram juntas na prisão por vários meses. Durante esse tempo, uma delas, Perpétua, escreveu um diário sobre as experiências delas. Os soldados romanos diziam para elas: renunciem à sua fé ou nós vamos torturar vocês, vamos matar vocês. Elas não negaram. Elas acreditaram. Elas sabiam que Jesus tinha ressuscitado. Ele venceu a morte. Elas foram largadas em um local para serem comidas por animais selvagens. Depois elas foram decapitadas. Mas acontece que o medo não pôde silenciá-las. A morte não conseguiu destruí-las. Porque Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, ele viverá. Para mim isso é muito pessoal. Meu irmão e irmã morreram de Covid nos últimos 2 anos. Eu orei com eles antes de passarem para a eternidade. A paz encheu seus corações. A morte perdeu sua força. Amigos e pessoas da equipe médica me contaram a experiência deles com a minha irmã, Debbie. Eles me disseram, quando ela estava perto de morrer, nós fomos ao quarto para deixá-la confortável. Ela sussurrou: eu posso orar por você? Jesus te ama. Eles queriam confortar a minha irmã, mas a minha irmã confortou eles. A Debbie me disse pouco antes de morrer: Sammy, eu não estou com medo. Eu sei que Jesus vai me levar para a presença dele. Eu estou em paz. A morte não venceu sobre a minha irmã porque ela conhecia aquele que venceu a morte. Ela conhecia aquele que disse: Tetelestai, está tudo consumado. Sim, está consumado. Aqueles que colocaram sua fé nele e abriram seus corações para Jesus desde o primeiro século até esse século foram mais que vencedores em Cristo, porque encontraram vida em Jesus. Você conhece ele? É verdade. A morte foi vencida. A vida é eterna. Jesus é a nossa única esperança. Confie nele. Agora, diga que confia nele e faça uma escolha que vai ter uma consequência eterna. Fale com Jesus e peça para ele salvá-lo. E ele vai.